Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Nerd Especial. Alô Piracicaba, alô Brasil, alô região metropolitana, estamos de volta, estamos chegando, continuando a nossa série de entrevistas com os nossos candidatos, as nossas candidatas, representando a nossa região, a nossa cidade nas eleições 2022. Eu tenho hoje a satisfação de estar recebendo aqui a nossa amiga Eliette Nunes, advogada, a Eliette que também tem formação como enfermeira, a Eliette que foi secretária do Desenvolvimento Social de Piracicaba durante 8 anos e agora é pré-candidata a deputada federal pelo Cidadania. Eliette, prazer recebê-la aqui. Muito boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Néder. Quero cumprimentar todos os ouvintes. É uma honra muito grande estar aqui no seu programa. Obrigada pelo convite, viu? Porque eu sempre admirei muito o seu trabalho e é uma honra estar aqui com vocês. Eu que fico feliz com a sua presença aqui. Também tenho uma grande admiração por você, pelo que você fez aqui em Piracicaba, né, na Secretaria de Desenvolvimento Social. E para começar, já vou falar que você está fazendo muita falta, viu, Eliette? Você está fazendo falta, seu trabalho faz falta em Piracicaba. Eliette, vamos começar falando um pouco da sua candidatura, do seu nome colocado pelo Cidadania. Você faz uma dobradinha com o deputado estadual Roberto Moraes. O Cidadania vem com 2 nomes para mobilizar a cidade de Piracicaba, toda a região. Você com uma experiência muito grande, né, nessa questão social. Conta um pouquinho como é que foi gestada essa sua candidatura, que é uma candidatura representativa, porque é uma mulher atuante, não é? E você nos falava que são 3 candidatas que o Cidadania apresenta em todo o estado para a disputa de federal, é isso? Isso. O convite veio pelo presidente municipal do nosso partido, que é o deputado Roberto Moraes, e também pelo presidente estadual, que é o deputado Arnaldo Jardim. Eles comentaram ano passado, e é lógico que a gente sempre fica na expectativa, mas sabia que eram muito poucos os candidatos que sairiam a deputado federal, e ainda a mulher a cota ainda menor. E recebi com uma surpresa assim, muito agradável saber que eu era um dos 3 nomes, né, na convenção. A gente está lançando, o Partido Cidadania está lançando, eu aqui nessa região, na região metropolitana de Piracicaba, uma candidata em São Paulo e uma na região ali de Taubaté. Então a gente já passou por um funil, né? Uhum. E assim, fico muito honrada de estar nesse momento como mulher, representando essa candidatura feminina. Quero que todos saibam que eu vou lutar com muita força uma vez na Câmara Federal, porque eu defendo a área social, né? Principalmente a assistência social, a área de educação pública e saúde pública de qualidade, porque eu acho que isso que transforma a vida das pessoas, né, Éder? E por conta da minha história de vida também. Porque eu venho da periferia de São Paulo, né? Eu sou cidadã piracicabana, estou aqui há mais de 30 anos, né? Tenho um filho de 33 que nasceu aqui, mas assim, venho da periferia de São Paulo, sempre estudei em escola pública, então meu pai conseguiu formar motorista de caminhão, minha mãe dona de casa, então a gente teve muita dificuldade, mas eles sempre, os dois, meu pai e minha mãe, sempre incentivaram muito que a gente estudasse, para que a gente pudesse fazer a mudança, né? Porque eles falavam assim, para vocês terem uma vida melhor, né? Vocês têm que estudar, e era muito cobrado isso de todos nós. E eu também utilizei muito a saúde pública lá de São Paulo. Fui muito no Hospital São Paulo, porque a gente precisava ter acesso a uma saúde pública, porque eu tinha problema respiratório ali em São Paulo. E percebo o quanto faz diferença você ter uma saúde pública de qualidade, você fazer um bom pré-natal, né? As gestantes terem um bom pré-natal, as crianças, quando têm problemas de saúde, principalmente na primeira infância, elas serem acompanhadas adequadamente. Isso faz com que elas tenham um desenvolvimento físico, mental, social muito
adequado para a sua idade, na época certa, e vai produzir frutos, porque com saúde de qualidade, educação de qualidade, a gente tem o povo mais preparado, que pode conhecer os seus direitos e pode agregar melhor ao mercado de trabalho, né? Então, a gente precisa ter uma qualificação, inclusive qualificação técnica, é muito importante, porque as crianças e os adolescentes que vêm da escola pública, eles precisam, na maior parte das vezes, trabalhar. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tinha 16 anos, né, quando comecei a trabalhar num hospital como instrumentadora cirúrgica, por conta de um curso técnico que eu fiz. Então, acho que isso muda a vida das pessoas. Eliette, você falou da sua representação hoje muito forte nessa área de desenvolvimento social, de defesa das pessoas, especialmente aquelas que mais necessitam. Hoje, Piracicaba não tem deputada federal, e a gente fica aí à mercê das emendas, né, que estão chegando à cidade por conta de deputados de outras regiões, inclusive mais da capital São Paulo e tal. Falta muito isso para a gente, né? É uma falta que a gente sente demais, porque uma representação da cidade de Piracicaba, da região metropolitana na Câmara Federal, nos traria uma representação direta, sem fazer a gente depender da bondade alheia, né? A gente teria gente nossa lá, né? Exatamente. Pessoas que conhecem a nossa realidade da região metropolitana, uma região que tem em torno de 1,5 milhão de habitantes, né? Quer dizer, muito representativa, e a gente poderia estar trabalhando os nossos problemas regionais, trazendo recursos de forma adequada, né, os investimentos, mesmo que seja emenda, lutar por um orçamento nas áreas que mais precisam. Hoje, a gente tem um problema muito sério, né, com a saúde, né, atualmente. As pessoas, hoje tem uma notícia de jornal, né, que as pessoas não estão conseguindo ter acesso à consulta médica, não está tendo médicos nos quadros, né, da prefeitura. Os concursos estão sendo realizados, só que, assim, pela minha experiência jurídica, né, eu tive que até propor uma ação, um mandado de segurança, está faltando dar publicidade aos médicos também. Alguns médicos que têm a opção, fizeram opção pela vida pública, pela carreira pública, e às vezes ele é aprovado no concurso para uma vaga, ele está lá no 15º lugar. Não vai ficar acompanhando o Diário Oficial, porque você conhece, né, da vida do médico, é muito corrida, ele sempre tem vários empregos para poder manter uma vida digna. E às vezes ele não está tendo acesso. Pelo que eu vi, ele não está recebendo uma notificação, uma cartinha por AR, né? Às vezes até uma notificação. Poderia até a gente pensar no e-mail, mas desde que a pessoa tivesse confirmado, né, que recebeu aquele e-mail. Então a gente percebe que algumas pessoas que têm aptidão para a área pública não estão tendo acesso. Também tem a questão do salário, uma série de coisas, mas isso a gente tem que caminhar. Eu digo isso porque eu tenho uma filha que é médica da rede pública, e ela fez essa opção, né? Ela estudou na Unicamp e ela fez essa opção por trabalhar para o serviço público. Então tem gente, sim, você está fazendo com que as pessoas sejam aprovadas, mas que elas também tenham conhecimento de que elas foram chamadas naquele concurso, né? Depois de um certo tempo não dá para você acompanhar todo dia o Diário Oficial. Então, a gente tem um problema sério aqui de saúde pública, a questão da saúde mental, né? As pessoas não terem acesso a uma política de saúde mental efetiva, faz com que isso vire uma série de problemas na área de serviço social, né? Na assistência social. Também é responsável por um aumento da população em situação de rua, e também pelo número de suicídios, né? Que as famílias desagregam. Então, eu sinto que a gente precisa investir mais. Se é uma sugestão, né? Não há aqui uma crítica, a gente está falando da nossa vivência, o que as pessoas falam para nós né, durante a nossa caminhada, durante a pré-campanha, o quanto está fazendo falta isso no município. Então, fica a título de dica, né, que tudo que eu falei aí, não tem uma crítica, tem assim uma sugestão para que se fique mais atento a esses profissionais. Sugestão de quem esteve lá, fez um bom trabalho, contribuiu muito com a cidade de Piracicaba, junto com uma equipe muito competente, não é? Exatamente. E que está vendo agora, infelizmente, as coisas no setor não caminharem bem. E você, com certeza, nessa sua caminhada na campanha, é inevitável você ser
questionada pelas pessoas. Eliette, que pena, o que você está achando? Fecharam o albergue, Eliette. O que você achou dessa questão do albergue, por falar nisso, Eliette? Olha, Néder, posso ser sincera, né? Sim, como sempre falo de forma muito construtiva. Foi uma perda muito grande para a área de assistência social. O albergue, ele tinha uma função assim muito importante para a gente. Ele atendia a população, né, a trecheira, o pessoal que é migrante. É uma população diferente do morador de rua. É aquela pessoa que vem em busca de um emprego, enfim, você dá aquele suporte para ela, aqueles 3 dias, consegue encaminhá-la de volta para o seu município e você evita que haja um aumento do número de pessoas em situação de rua no município. Agora, a entidade, né, salvo engano, era Centro Tinha uma entidade espírita, né? Isso, é uma entidade espírita. E eles faziam um trabalho assim maravilhoso há muitos e muitos anos. Eles acolhiam com uma qualidade ímpar, né? Eu sempre visitava lá o local. E outra coisa, era um parceiro importante, porque quando eu precisava, às vezes, acolher uma mulher emergencialmente, né? Até que a gente conseguisse fazer a transferência, depois a gente implantou, né? Nós conseguimos implantar um serviço para acolher mulher vítima de violência. Mas quantas vezes eles abriram as portas para que a gente pudesse acolher aquela mulher, aquelas crianças, até a gente conseguir ou encaminhá-la para um familiar ou até para um abrigo. Então, é uma perda muito grande. Além do que, quando nós tínhamos a Operação Inverno, né, no período mais frio do município, a gente podia contar com eles também. Eles ampliavam o número de vagas. Então, olha, é uma perda muito grande, eu lamento, porque uma entidade séria, Núcleo Espírita Vicente de Paulo. Vicente de Paulo, O pessoal muito sério à frente, Dona Terezinha, Seu Nelson. Isso. Lamento muito. Penso que foi uma decisão equivocada, né? Às vezes a gente olha só número e não vê a questão do quanto aquela entidade ser parceira, o quanto ela ajuda em determinados momentos de crise. E eles sempre foram parceiros. Conversar com quem é da área, com quem foi da secretária, fez um bom trabalho, com quem entende do setor, é diferente. Então eu vou aproveitar essa oportunidade, que para mim também é muito importante, Eliette, de te perguntar. Falam muito que a casa de passagem ela ficou sobrecarregada e perdeu a sua função oficial com a saída dessas pessoas para lá. Primeiro, está tendo atendimento de fato para essas pessoas na casa de passagem? Essas pessoas vão indo até esse local que é mais afastado dessa área central, não é? Fica lá no Jardim Califórnia. E os chamados trecheiros que vão para a casa de passagem, né? Essas pessoas elas têm um relacionamento bom com o morador de rua que por hora pode estar indo lá? Não houve aí uma mistura? Misturou e assim, são públicos que eu acho que se a gente pretende, né, que o trecheiro, o migrante, a gente não quer que ele fique em situação de rua, a gente quer dar uma solução rápida. O albergue era um caminho, né, que nós encontramos que dava uma resolutividade muito rápida e você não misturava os dois públicos, eles são muito diferentes, né? Quando você mistura, você às vezes não consegue dar um atendimento adequado como cada um merece, né? Tanto a pessoa em situação de rua merece um atendimento centrado ali nas suas dificuldades de sair daquela situação de rua, como aquele imigrante que ele, na verdade, está ali de passagem, ele vem, sonha com Piracicaba, a terra da oportunidade de empregos, porque nós somos vistos como uma cidade muito acolhedora, que ela tem muitas oportunidades de emprego e eles acabam vindo, né? E se você não tem uma estrutura que dê esse suporte a este público especificamente, né, de forma rápida, eficiente, eu penso que você aumenta o número de pessoas em situação de rua no município. Eu não vou julgar o motivo pelo qual eles tomaram essa decisão. Assim, nós tudo fizemos para melhorar e ampliar, principalmente no momento de pandemia,
ampliar o orçamento da assistência social, porque é a área que ela cuida das feridas sociais. Então, ela precisa ter um orçamento bom e a gente precisa primar pelo um atendimento digno àquela pessoa, né? Respeitando as suas especificidades. E a gente tendo parceiros tão importantes no município, porque nós temos entidades muito comprometidas com a assistência social no município e elas podem nos ajudar muito, porque o terceiro setor, ele faz toda a diferença aqui em Piracicaba. Então, só posso lamentar e dizer que, na minha opinião, eu não teria feito isso, mas a gente tem que respeitar o gestor, não sabemos qual foi o motivo que o levou a fazer isso, né? A questão hoje do morador de rua, como é que você enxerga esse quadro? São pessoas que têm ali diferentes problemas, né? Mas principalmente eu acho que a questão do alcoolismo, né? Olha, esse é um ponto que salienta bastante, né? Sim. Logo que eu assumi, em 2013, nós demos início a um estudo, né? Alguns chamam de censo, nós chamamos na época de mapeamento. A gente quis entender onde que estavam essas pessoas em situação de rua, os motivos que as levaram para as ruas, quais os locais que elas se encontravam na cidade, né? Para que a gente pudesse fazer um trabalho visando, objetivando melhorar, né? E resgatar o maior número possível dessa situação de rua. Aproximar da família, enfim. É uma luta constante essa questão das pessoas em situação de rua, né, Néder? O mundo inteiro tem, desde que se sabe que o mundo existe, a gente sabe desse problema. Só que durante a pandemia ele se agravou. Não se agravou só aqui no município de Piracicaba, ele se agravou, se você pegar a cidade de São Paulo, Campinas, Ribeirão, todas as cidades. Mas nós fizemos esse mapeamento, construímos ali na Casa de Passagem, uma das primeiras coisas que nós fizemos fórum com eles, com as entidades, com a população de rua, com os técnicos, nós chamamos toda a sociedade para participar, nós chegamos a fazer 3 fóruns de população de rua. E a gente estudou essa problemática com eles, como melhorar. Uma das primeiras coisas que nós fizemos foi fazer o canil ali na Casa de Passagem. Então, a gente fez o canil porque ele tem aquele animalzinho que é o vínculo que ele tem. É muito importante ele ter aquele vínculo, ele tem um vínculo afetivo forte com o animal. E, às vezes, ele não aceitava ir para o serviço porque ele ia deixar o animalzinho sozinho, abandonado. E a gente ter conseguido fazer esse canil fez toda a diferença, viu? A gente conseguiu fazer com que mais pessoas aceitassem o serviço, porque a assistência social, a equipe de abordagem, ela tem uma equipe de abordagem, e que nós criamos, foi mantido esse serviço, ela vai constantemente conversar com essa pessoa em situação de rua, convidando-a para acessar o serviço. É sempre um convite. Ela tem esse direito de acessar esse serviço para um banho, para uma refeição digna, para dormir, né, quentinho, principalmente no inverno, né, que a gente percebe que ocorrem até muitos óbitos, né, por conta do frio e eles também são bastante vulneráveis, às vezes por causa do alcoolismo, às vezes por conta de droga. E sempre há uma família por trás, né? Sempre há alguém que ama essa pessoa, que ele não está junto por conta do seu problema, mas essa pessoa, existe uma família e é um ser humano, nós temos que tratar ele com toda a dignidade, né? Então, nós reordenamos esse serviço de população de rua, levamos o Centro Pop para ficar mais próximo dele, né? Que o Centro Pop era uma... quando eu assumi, o recurso do Centro Pop não estava vindo do governo federal por conta disso, que não estava na região central. Aí a gente conseguiu colocar na região central para dar o atendimento onde ele está, a maior parte, e tínhamos essa parceria com o albergue, aí a Casa de Passagem, que também é gerida por uma instituição, e existia um abrigo, que é o Núcleo de Apoio Social Novos Caminhos, ele ainda está mantido, em que a gente fazia o acolhimento daquelas pessoas que realmente não tinham condição nenhuma de ser reintegrado para a família, e também seria como se fosse uma habitação praticamente permanente daquela pessoa. Então, se avançou muito durante os 8 anos que eu estive à frente.
E é isso que eu quero levar, essa experiência, né, que eu pretendo levar. Pra você ter uma ideia, a gente tentou trabalhar com tanta dignidade essa questão, a gente estudou tão profundamente, que nós montamos, na época, nós criamos, em 2015, foi em 13 de maio de 2015, nós percebendo que quando eles morriam, né, eles acabavam ficando sem identificação, alguns a gente não sabia de onde vinha, tinha um até... ajuda o Tião, a gente nunca descobriu muita coisa dele, ele só dizia assim, ajuda o Tião, ajuda o Tião. A gente nem sabia se ele era o Tião, né? Se ele estava pedindo ajuda para ele, Tião, não chegamos a descobrir quem era, a gente chamava de Tião. E nós construímos ali no cemitério da Vila Resende uma capela para o morador de rua, para que a gente pudesse colocar essas pessoas, né, enterrá-las de forma digna. E se algum dia precisasse fazer um exame de DNA e tudo mais, a gente sabe onde está. Então, a gente criou essa capela, um serviço que ainda continua, para que eles tivessem dignidade durante a sua morte. Então, puxa vida. É a valorização em todos os detalhes, né? E valorizando o lado espiritual que cada um poderia ter naquele momento como cultivo, né? Isso é muito importante. Bacana. Eliette Nunes conversando com a gente, pré-candidata a deputada federal pelo Cidadania, e também está nos trazendo aqui importantes histórias, orientações, ensinamentos de quem esteve aí 8 anos cuidando do desenvolvimento social da cidade de Piracicaba. Não é fácil não, né, Eliette? É uma secretaria de muito trabalho, né? Eu acho que é vital, obviamente, para uma cidade poder se desenvolver, porque você tem que cuidar do seu povo, realmente, daqueles que mais precisam, e você recebia ali todo tipo de problema, né? Imagino que era realmente uma ação atrás da outra que se tinha que desenvolver ali com a sua equipe, né? Com certeza. A equipe da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social é uma equipe muito competente e muito comprometida com a área. E o principal foco, né, em que pese a gente vê, todo mundo fala muito de população de rua, mas o nosso principal foco, nossa atuação, nós tivemos uma atuação importantíssima, que foi na criança e no adolescente. Que em 2013 nós criamos o serviço Família Acolhedora, que é para acolher no modelo de família, para que as famílias acolhessem as crianças, principalmente os bebês, porque faz muita diferença isso na vida da criança, no desenvolvimento psicossocial dessa criança, né? Então, a gente, por estudos, há comprovação de que essas crianças que ficam nesse modelo, não que o abrigo seja ruim, elas conseguem ter um desenvolvimento mais pleno e não sofrem tanto impacto do abrigamento. Então, nós tivemos uma parceria grande com a Vara da Infância e Juventude, com o Ministério Público, para que a gente pudesse reordenar os abrigos. Quando nós assumimos, só tinha no modelo de acolhimento institucional. Pessoas comprometidas, a gente não discute o comprometimento da instituição. Só que, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, precisaríamos ter outros modelos alternativos de acolhimento no município. Então, nós montamos primeiro essa modalidade que é a Família Acolhedora, que é assim, eu digo que é a menina dos olhos da secretaria, da época em que eu estive, porque ele faz toda a diferença na vida dessas crianças. Depois nós montamos o modelo Casa-Lar, e eu saí, tinham 8 casas-lares. O que é uma casa-lar? Um imóvel na comunidade, porque essas crianças, elas sofreram violação de direitos, né? As crianças que estão acolhidas, elas não são menores infratores. Ao contrário, elas estão acolhidas porque elas tiveram seus direitos violados, ou porque os pais usavam droga, ou por abuso. Alguma coisa aconteceu grave para que o Estado, o Judiciário e o município tivessem que acolher essa criança. Houve todo um estudo. Então, essas crianças precisam ser amparadas da melhor forma possível. E no modelo Casa-Lar, que a gente... numa casa acolhemos 10 crianças, preferencialmente grupo de irmãos. Então, às vezes, são 4 irmãozinhos, eles vão estar morando na mesma casa, né, com uma educadora, uma mãe residente, que a gente falava,
e que vai cuidar de tudo aquilo, a gente não vai fazer comida, eles vão sentar na mesa. Então, ter toda aquela formalidade familiar necessária para desenvolvimento mesmo, do caráter, da vida, né? Exatamente. E uma coisa que mudou muito, a criança, às vezes quando ela está num abrigo institucional, ela tem dificuldade na escola assim de dizer onde ela mora. E na Casa Lar, não, eles diziam com orgulho, eu moro aqui, aqui é minha casa. Então, isso ajuda no desenvolvimento escolar, elas melhoraram as suas notas. Então, tudo que foram dados que a equipe coletou e que nos demonstraram que isso mudou muito a vida das crianças. Então, eu tenho orgulho de dizer que nós tivemos um foco muito grande nas crianças e adolescentes. Também, quando saí, a gente chegou a enviar um projeto de lei e deixou recursos para que fosse implantado um outro modelo, que é a família guardiã, que é aquela criança que está institucionalizada há muito tempo, para que ela tivesse um padrinho, alguém que tivesse algum vínculo afetivo com ela, pudesse desinstitucionalizá-la, né, com um recurso, né, a família acolhedora recebe um recurso e também nesse receberia um recurso para poder manter essa criança. Então, eu penso que a criança é o futuro, né, do nosso país, da nossa cidade, e nós precisamos olhar com muito carinho, porque são eles que vão cuidar de nós, né, na velhice. Aliás, esse mês, eu estou já entrando, né, passo a ser idosa, farei 60 anos. Então, a gente precisa cuidar muito da nossa sociedade, em especial as crianças, que são o nosso futuro. Perfeito. Está aí a Eliette conversando com a gente. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais um bloco dessa nossa conversa no nosso Néder Especial. A gente já volta. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Falou de terceirização em portaria e limpeza, o nome certo é Lax. A Lax possui uma equipe que entrega soluções completas para a sua organização, trabalhando com cargos terceirizados nas áreas de ajudante geral, atendente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de monitoramento, copeira, fiscal de caixa, jardinagem, controlador de acesso, zeladoria. A Lax atende associações, comércio, condomínios, empresas, indústrias e shoppings. Lax Portaria e Limpeza. Agende sua visita e saiba mais sobre nossos serviços. Ligue para 19 3377 0306 ou acesse portallax.com.br. Estamos de volta a mais um bloco da nossa entrevista com a Eliette Nunes. Boa entrevista com a nossa amiga, que é candidata a deputada federal pelo Cidadania e foi, por 8 anos, a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social aqui de Piracicaba. Vamos falar de idoso. A gente falou de criança, você falou aí as questões da infância, da adolescência, né? Mas a questão do idoso em Piracicaba, a cidade que tem uma tradição aí com o nosso Lar dos Velhinhos, Lar Betel, parceiros do poder público, né, com toda certeza. Conta um pouco para a gente como é que você, na sua época, lidou com essa questão do idoso na cidade de Piracicaba e o que você pretende alavancar de ideias em Brasília, Eliette? Olha, nós tivemos uma experiência bastante exitosa, né, porque a época que eu assumi, em 2013, o município apanhava muito na Câmara, sempre tinha bastante reclamação, os vereadores, com razão, eles nos criticavam muito. E aí nós fizemos um reordenamento, fizemos um estudo, passamos a regular o que era vaga social. Então antes o município repassava um recurso, mas ele não controlava as vagas. Então nós passamos a passar o recurso e controlar as vagas e estabelecemos por decreto como que seria o acesso a essas vagas e que precisaria que a pessoa residisse no município há pelo menos 2 anos. Porque o que acontecia? Faltava vaga para o cidadão piracicabano porque a gente acolhia muitos das outras cidades, né? E acabava acolhendo de outras cidades pela qualidade do Lar dos Velhinhos, pela qualidade do Lar Betel, né?
E aí a gente passou a regular e as vagas sociais passaram a ser do município, o recurso do município de Piracicaba ficar para o usuário, para a população de Piracicaba. Então a gente conseguiu acabar com esse déficit de vaga que tinha à época. Então quando eu saí da secretaria sempre tinha ali 2 ou 3 vagas de reserva, daquele idoso carente. E nós também montamos um modelo que foi o Centro Dia do Idoso. Nós éramos referência, acredito que continuamos sendo, referência para o Estado em Centro Dia do Idoso. Todo mundo que ia montar o Centro Dia de Idoso, ele vinha nos procurar, ver quais os equipamentos que a gente comprou, a equipe que a gente montou, o chamamento público. E é um serviço, Néder, que, como eu te falei da criança, que faz toda a diferença na vida do idoso acolhido. Porque é como se fosse uma creche. Roberto Moraes, ele é muito rápido nas sacadas dele, ele falou assim, nós vamos montar a creche do idoso. O dia que eu estava assumindo, né? Olha, tem uma coisa, vai ter a creche do idoso, que é o Centro Dia do Idoso, e que faz muita diferença você estar nesse modelo, que é a pessoa, ela passa a noite, ela dorme na sua casa, ela passa o dia no Centro Dia do Idoso, com atividades, com todo aquele cuidado, e depois ela vai para a casa dela, para a comunidade dela, o idoso fica mais alegre, mais feliz, com isso você melhora a saúde e a longevidade desse idoso. Então tivemos avanços e assim tenho orgulho de ter feito parte dessa história. Muito legal isso, né? Você cuidar dos 2 pontos vitais, né? A criança, o idoso, as extremidades todas cobertas, né? Foi uma época muito bacana de Piracicaba com você, com o prefeito Barjas, você ali na secretaria. E vocês fizeram um trabalho com os CAOFs, né? Os Centro de Arte e Ofício. De Artes e Ofícios. Existiam quantos CAOFs? Nós tínhamos 3 à época. 3. Quando eu assumi, 2. 2. Tinha o do Parque Piracicaba, ali do Jaraguá. Aí, como a gente percebeu que são cursos de desenvolvimento de habilidade, que a gente, à época, hoje esse serviço foi fechado. Foi fechado pelo atual governo municipal. Mas a gente, assim, montou também um ali no Jardim Oriente, que, se não me engano, se chamava Madre Ana de Jesus, é uma Madre Carmelita, e foi denominado, né, pela Câmara. E é um serviço, assim, que você dava de forma rápida, você desenvolvia a habilidade daquelas pessoas de manicure, de panificação, cabeleireiro, corte e costura, enfim, vários cursos e que ajudavam muito a complementação de renda da população. No momento em que a gente está nesse período de um desemprego grande, faz muita diferença ter esses cursos rápidos, né? Que a pessoa pode fazer um salgado para vender, ela pode fazer um pão de mel, um bolo, aumenta essa economia, né? Que as pessoas podem, circula dinheiro, consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas. Pra você ter uma ideia, nos primeiros, quando eu saí, logo que nós montamos o Centro de Arte e Ofício ali do Jardim Oriente, eu me lembro que a gente estava atendendo por mês 230 pessoas, quer dizer, faz muita diferença, né? Principalmente as donas de casa, as pessoas que estavam desempregadas, eram o que mais procuravam. E um curso, muitos se tornaram cabeleireiros, manicure, havia os depoimentos e era uma coisa muito rica. Eu espero que esse recurso esteja sendo investido de forma semelhante, né, para melhorar a vida dos nossos usuários da assistência social, mas lamento. É mais uma decisão que a gente não consegue entender, porque com o atual governo municipal, porque com o prefeito, né, a equipe aí, cancelaram, cortaram, né, fecharam os CAOFs, infelizmente. Faz falta, como você disse, dava estrutura até profissional para as pessoas, né? Não era um curso de qualificação profissional, mas ele fazia, eram cursos rápidos, em torno de 2 meses, e a pessoa podia trabalhar de manicure, de casa em casa, né, fazer, e melhora a renda das pessoas. Melhora a renda. Tem pessoas que precisam ter uma confiança em saber fazer algo, né?
aquilo poderia despertar nas pessoas algum interesse por alguma área de atuação profissional. E aí se qualificar mais ainda, né? A partir dali, porque a pessoa se descobre que ela tem esse dom. É verdade. Não dá para entender essas coisas, né? O CASE. O CASE, olha, é um serviço muito bonito. É um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que existe no município. A época que eu saí, atendia mais de 1.000 crianças, quer dizer, a gente sempre no contraturno escolar, para que essa criança não ficasse sem ser acolhida quando os pais estão trabalhando. Então, uma parte ela estava na escola e a outra ela está no CASE, né, nesse serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Faz muita diferença na vida dessas crianças, garante alimentação, garante um cuidado de um monitor para ela não ficar sozinha em casa e nem sendo adotada por pessoas que não têm interesses de que essa criança tenha um desenvolvimento social integrado, que cresça na escola, produza, enfim, faz muita diferença. É um serviço, né, que eu sempre falei para a equipe, né? A gente sempre conversava sobre isso. É um serviço que ele tende a diminuir. A assistência social, ela sempre ocupa essas lacunas que precisam, né? A sociedade está precisando de creche. As creches, né, foram da assistência social, né? Lá atrás eram da assistência social. Depois a educação assumiu. E esse serviço de convivência, com o aumento das escolas em período integral, é um serviço que vai ser absorvido com o tempo, porque isso que é importante, manter as crianças na escola, ou seja, no CASE, né, no serviço de convivência, ou na escola, para que elas possam ser ocupadas, se aumenta a aula de esporte, aulas de línguas, né, de inglês, na minha época tinha até francês. Francês, né? E você melhora a vida dessas crianças e propicia que aquela mãe, aquele pai, a maior parte, né, hoje as famílias são muito as mães, né, que são o arrimo de família, elas podem trabalhar tranquila porque a criança está no CASE. E à época nós montamos o CASE no Bosque dos Lenheiros, então foi feita uma construção ali, reformamos outros do Jaraguá e tudo mais, mas do Bosque, assim, a hora que inaugurou já encheu de crianças, a gente tinha muitas crianças que estavam participando. E quando eu saí da secretaria, já estava assim, com a pedra fundamental ali na região do Vila Sônia, mas naquele Bem Viver, que é o nome daqueles condomínios ali, é naquela região do Vila Sônia. Porque a gente tinha no Parque Orlando uma forma que não era plena, né, do serviço de convivência, e a gente precisava de criar um espaço novo, e quando saímos deixamos essa construção que me parece estar concluída, mas não está funcionando, né? Não está atendendo as crianças e adolescentes desse serviço, né? Foi uma reivindicação da população que tivéssemos esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculo ali naquela região. E não está funcionando hoje? Não, eu sei que o prédio ele está concluído e, pelo que eu sei, não está em funcionamento. Pois é, mais um problema aí, né? Eliette Nunes com a gente, a força da mulher, da representação feminina na política, candidata a deputada federal. E óbvio que a gente tem um tema aí muito triste para todo mundo, né? Especialmente para as mulheres, mas é um tema que incomoda todos nós, toda a sociedade, é o feminicídio. Piracicaba teve muitos casos nos últimos tempos, teve aquele especialmente lá na região de São Dimas, terrível. Como é que você pretende atuar nessa questão da defesa dessas mulheres vítimas de maus tratos, que têm as medidas protetivas? As medidas protetivas, Eliette, você acha que estão sendo suficientes para garantir a segurança dessas pessoas? Porque falta também uma questão, até estrutura policial para atender todas elas, falta, né? Não tem muito amparo na hora das emergências, é um problema que precisava ter alguma coisa que substituísse, às vezes, aí, alguma ausência que se tem aí, que não dá até para culpar o Estado, mas é um problema, né? A violência contra a mulher, ela é um problema grave. Nós temos no Brasil
dados recentes, né, do Fórum de Segurança Pública, Fórum Nacional de Segurança Pública, nós temos em torno de 3 feminicídios por dia. Quer dizer, então, um número alto. São Paulo ele tem um número um pouco menor, por conta de uma série de políticas que foram implantadas, né, desde a Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha ela é muito clara, que ela fala que a questão da violência contra a mulher é um problema da família, mas também é do Estado, é da sociedade e do Estado. Então, o poder público precisa atuar para que minimize esse problema. Quando estivemos à frente da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, havia uma reivindicação, né, do Conselho, das nossas conferências, a gente tem das conferências de assistência social, havia uma solicitação para que tivéssemos serviços voltados a esse público, a mulher vítima de violência. Então, nós montamos o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que é o CRAM, chama de CRAM, que fica ali no no Nova América. E ali a gente dá um atendimento diferenciado, com assistente social, psicóloga e advogado, para que essa mulher possa entender esse ciclo de violência e que ela consiga romper esse ciclo. Então, ela tem um apoio do poder público. Mas, ainda assim, as mulheres, o Conselho das Mulheres, as conferências das mulheres e a de assistência social estavam reivindicando um abrigo que, às vezes, a medida protetiva, até que ela seja efetivada, é preciso que essa mulher, se ela não tem uma família que possa protegê-la, que ela vá para um determinado local com essas crianças. Num primeiro momento, a gente acolhia no albergue, e aí nós conseguimos, em 2017, fazer um chamamento público. Então, tem uma instituição que é parceira da Secretaria e que acolhe essas mulheres vítimas de violência e seus filhos. Até que seja implantada a medida protetiva e que essa mulher consiga ter um pouco de... Não deve ser fácil, a situação não é fácil para a mulher, né? Porque ela sabe que o risco dela é sempre muito grande, porque o homem, uma pessoa, quando tem esse mau desejo no seu coração, né, ele parece imbuído por um desejo de vingança, muitas vezes por não aceitar o rompimento, né, essa questão, 80% está relacionada ao relacionamento entre homem e mulher, que se rompeu, que a mulher não quer mais, por conta daquela violência que acontecia. Então, é difícil, mas a partir do momento que tinha essa medida protetiva, né, Éder, houve uma preocupação do Barjas, né, e de trazer para cá a Patrulha Maria da Penha, para que se fizesse cumprir as medidas protetivas. Então, hoje a legislação, a Lei Maria da Penha, ela é uma legislação boa, mas tudo precisa melhorar, né? A gente sempre precisa melhorar. Eu quero ir à Câmara Federal para que a gente possa implantar esses serviços, levar esses serviços exitosos que nós tivemos aqui em Piracicaba, para que a gente possa estender para o nosso estado de São Paulo, né, em todas principalmente na região metropolitana, para que a gente possa, inclusive, estudar um abrigo aqui da região metropolitana, né, viabilizar recurso. São esses os meus projetos nesta área. Mas é preciso, violência contra a mulher, ela só é possível ser trabalhada, né, para que a gente possa ter uma sociedade no futuro melhor. A gente precisa trabalhar na família, né, os filhos têm que ser educados de forma a entender que homem e mulher são iguais, que ambos têm direitos e obrigações e que todos têm que ser respeitados. Então, primeiro na família e depois na escola. A escola precisa também trabalhar essa temática para formar um cidadão que entenda que é preciso respeitar o outro, né, a sua vontade, né, o direito que ele tem de, num relacionamento que não está sendo bom, ele romper e cada um seguir sua vida com as suas responsabilidades. Exatamente. Tem filho? Vamos ter que manter os alimentos para os filhos, o cuidado, a presença do pai. Mas somente a sociedade sendo educada, formada, né, o cidadão, tanto homem e mulher, é que vai poder mudar esse quadro para o futuro.
Questão de educação, acima de tudo, Educação. né? Educação. Eliete Nunes com a gente, nós vamos para mais um intervalo e voltamos com o nosso último bloco do nosso bate-papo. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Falou de terceirização em portaria e limpeza, o nome certo é Lax. A Lax possui uma equipe que entrega soluções completas para a sua organização, trabalhando com cargos terceirizados nas áreas de ajudante geral, atendente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de monitoramento, copeira, fiscal de caixa, jardinagem, controlador de acesso, zeladoria. A Lax atende associações, comércio, condomínios, empresas, indústrias e shoppings. Lax Portaria e Limpeza. Agende sua visita e saiba mais sobre nossos serviços. Ligue para 19 3377 0306 ou acesse portallax.com.br. Estamos de volta com a Eliete Nunes, pré-candidata a deputada federal pelo Cidadania, ex-secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Piracicaba. A entrevista foi boa, falamos de assuntos muito importantes da cidade, né? Alguns que dão saudade imensa, a época da Eliete, a época do Barjas. Eliete, você realmente tem uma linha fantástica de atuação, tenho certeza que você vai... Uma vez eleita federal, você vai contribuir muito com a nossa região metropolitana e eu queria que você usasse esse tempo agora para dar mais uma alavancada aí nas suas ideias. Eu sei que lá em Brasília não é fácil, né? Não. Câmara Federal, ainda mais agora com o Brasil nessa polarização política, eu sei que você vai ter muito trabalho lá em Brasília para poder realmente sacramentar uma linha de atuação muito forte, né? Olha... eu tenho uma experiência, né? Eu já tive uma experiência, eu fui, durante o período que eu fui secretária, Néder, eu também fui presidente do Colegiado Estadual de Gestores de Assistência Social. Então, eu transitei por instâncias, né, que pactuam a política pública de assistência social e isso fez com que eu sentisse esse desejo de representar aqui a nossa região metropolitana de Piracicaba e também o estado de São Paulo, porque eu, como presidente desse colegiado, nas instâncias de pactuação, representava aqui o nosso estado. E quero, assim, eu sou vicentina também, né? Eu faço um trabalho voluntário como vicentina na Sociedade São Vicente de Paulo, então a gente, apesar de ter saído da secretaria já fazer 2 anos, a gente continua em contato com as pessoas mais pobres, que precisam, né, das políticas públicas. E é isso que me motiva, né? É a minha religião, eu sou cristã, mas sou uma católica praticante, e isso me motiva a querer fazer essa transformação na sociedade, fazer com que a gente tenha um país mais justo, em que haja oportunidade igual para todo mundo, que todas as crianças, independente, porque criança nunca tem preconceito, independente da sua classe social, do bairro que ela resida, que ela possa desenvolver suas potencialidades, que ela possa chegar ao máximo, dar o máximo para a sociedade, porque elas são o nosso futuro. Então, eu desejo imensamente lutar, né, pela política de assistência social, porque ela é garantidora de direitos, né? Eu, como operadora de direitos, a gente percebe o quanto que a política de assistência social faz diferença na vida das pessoas, mas tem um foco muito especial, que é a saúde pública, porque a saúde pública é importantíssima para que as nossas crianças também se desenvolvam, os nossos idosos, para que a gente tenha uma sociedade. O SUS é um sistema excelente, que foi criado com a Constituição, né, Federal de 1988 e que deve ser cuidado com muito carinho, ter um orçamento adequado para que todas as pessoas, como está na Constituição, que todos tenham acesso à saúde, independente, né,
é um direito de todos o Sistema Único de Saúde. E também lutar por uma educação pública de qualidade. Isso é importante principalmente, também. Néder, aquela de período integral, com valorização do profissional da educação, para que essa criança esteja em período integral, para que a gente possa garantir a segurança alimentar, porque nós estamos hoje, segundo a ONU, no mapa da fome, porque nós estamos com 4,2% da nossa população em situação de insegurança alimentar. E o que é essa insegurança alimentar, né? Porque a gente fala muito, são aquelas pessoas que não sabem, não têm o que comer na próxima refeição. Então, a escola em período integral vai garantir o desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes, além de eles estarem sendo educados e preparados para a vida, diminuindo as desigualdades sociais. Então, eu sonho com uma sociedade em que não haja fome. Nós somos um país tão rico, né? Nós somos um celeiro de alimentos, a gente produz tanto, principalmente o pequeno agricultor que produz alimento, para que não haja desperdício, para que haja os bancos de alimentos possam atuar, que o município, o Estado, enfim, fomentem as parcerias com o pequeno agricultor, para que a gente possa alimentar o nosso povo e ter essa sociedade tão sonhada em que não haja mais fome, não haja desigualdade. Sou uma sonhadora? Sou, e é o sonho que me impulsiona a buscar essa vaga na Câmara Federal, porque eu sinto que ali é o espaço onde a gente vai poder trabalhar esses artigos tão importantes da Constituição, que é o artigo 5º, o artigo 6º e vários outros que falam sobre o Sistema Único de Saúde, sempre valorizando esses profissionais na área pública, tanto na área de saúde, na área de educação. E o profissional, lógico, que trabalha na assistência social, merece também todo o nosso respeito. Então, Néder, eu defendo o direito das pessoas, mas também defendo o direito dos animais. Como você viu, uma das primeiras providências foi montar o canil lá para o morador de rua. Então, a gente quer pensar de uma forma que a nossa sociedade possa evoluir e que a gente diminua todas essas desigualdades que temos na face da terra. Né? Legal. A história do canil, você facilitou a vida dos moradores de rua que puderam ir trabalhar com o seu animal de estimação próximo, né? Estimulou eles, né? E ao mesmo tempo cuidou acolhidos. Então, e ficavam acolhidos ali. Bacana. Muito bom, muito bom. Eliette, obrigado, viu? Prazer recebê-la aqui. Sucesso na caminhada. Eu que agradeço a oportunidade, né? É mais um sonho realizado estar aqui no seu programa. Uma alegria minha de estar aqui com você. E vamos juntos aí. Eu luto por eu sempre digo juntos que eu estou na luta pela nossa prosperidade, né? E é isso que eu quero, uma sociedade próspera. E eu quero ainda em vida ver isso, né? Porque a gente tem que lutar para ver isso. Temos que confiar e continuar a batalha, né? Exatamente. A batalha é longa, né, Eliette? Longa. A batalha é longa. Quero aqui agradecer muito a Eliette Nunes, quero aqui registrar a presença do Matheus, também do Dr. Adalto Franceto, que estão acompanhando aqui a nossa amiga Eliette. E você, meu amigo, minha amiga que está em casa, o nosso agradecimento mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. Fique sempre com Deus. Valeu, gente! Alô, Piracicaba, alô, Brasil. Está começando mais um Néder Especial.